Jornal Gente vai falar agora sobre a prisão do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O repórter João Boeri está ao vivo para explicar os detalhes para você e contar os próximos passos, porque tem uma votação para referendar essa decisão no dia de hoje, né, João? Bom dia para você. Isso mesmo, Pedro. Muito bom dia a você, Thaís, quem está nos assistindo. Por exemplo, a gente está aqui em frente à Superintendência da Polícia Federal, Zona Portuária do Rio. Desde ontem, Rodrigo Bacelar permanece aqui, dormiu de ontem para hoje e deve permanecer aqui na Superintendência da PF no Rio até que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio vote pela revogação ou não da prisão de Rodrigo Bacelar. Mas os deputados estaduais precisam seguir um rito, tem todo um processo para revogar ou não essa prisão. Por exemplo, o STF precisa notificar até hoje a Alerj sobre a prisão de Rodrigo Bacelar, mesmo que todos saibam que ele tenha sido preso. Esse é o rito. O STF notifica a Alerj pela prisão e pelo afastamento de Rodrigo Bacelar da presidência da Assembleia Legislativa. É um presidente afastado desde ontem, segundo os especialistas que a gente tem repercutido e conversado sobre o assunto. Então, até hoje, o STF precisa notificar. A partir disso, a Alerj dá 48 horas para a defesa de Rodrigo Bacelar apresentar as justificativas para a revogação da prisão. Depois disso, a Comissão de Constituição e Justiça da Alerj emite um parecer pela revogação ou não, e esse parecer é votado pelo plenário da Assembleia Legislativa. Vale lembrar que o deputado estadual Rodrigo Bacelar, ele foi reeleito presidente da Alerj com unanimidade. Todos os 69, contando com ele 70, deputados votaram a favor de Rodrigo Bacelar. E pelo que a gente tem apurado com fontes dentro da Alerj, Rodrigo Bacelar já tem maioria para a revogação da prisão, assim como aconteceu em outros casos. Não é o primeiro presidente da Alerj a ser preso, nem mesmo enquanto exercia a função, como aconteceu com Jorge Pisciani também, e outros deputados estaduais, como Sérgio Cabral, ex-governador do Rio, que foi preso depois de ser presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Então, há jurisprudência para a Alerj revogar ou não a prisão. O que está sendo discutido a partir de agora, Pedro e Thaís, é sobre o afastamento de Rodrigo Bacelar da presidência da Alerj, porque isso também foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes na decisão da prisão preventiva. Fala do afastamento do presidente da Alerj. Mas os deputados estaduais estão avaliando juntar essas duas votações. Mas alguns especialistas, advogados em direito eleitoral, fala, por exemplo, que o regimento interno da Alerj e a Constituição Federal só fala sobre revogação de prisão e não sobre medidas cautelares como o afastamento da presidência da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Isso é o que a gente vai descobrir nas próximas horas. Ainda não há uma data para essa votação no plenário da Alerj, mas a expectativa é que a prisão seja sim revogada pelos deputados estaduais aqui do Rio de Janeiro. Para finalizar e entregar para vocês o que diz a investigação da Polícia Federal a respeito de Rodrigo Bacelar. Fala que ele tentou obstruir a investigação que terminou com a Operação de Setembro, com a prisão do também deputado estadual TH Joias, considerado o braço político do Comando Vermelho, a maior organização criminosa aqui do estado do Rio, na política fluminense, dentro da Assembleia Legislativa do Rio, e que Rodrigo Bacelar teria avisado ao deputado estadual e amigo pessoal TH Joias sobre essa operação de setembro. Para a gente lembrar, quando teve a operação em setembro para prender TH Joias, que é acusado de intermediar vendas de drone para o Comando Vermelho, de repassar informações de reuniões de comissão de segurança pública da Alerj, ele foi considerado foragido naquela operação de setembro porque ele não foi encontrado em casa. Enquanto os agentes estavam na casa dele, de TH Joias, em setembro, ele mandava prints das câmeras de segurança da casa dele para o deputado estadual Rodrigo Bacelar, acusado então pela polícia de obstrução de justiça e envolvimento com crime organizado aqui no Rio de Janeiro. O relatório da PF fala em influência no poder executivo fluminense, fala da criação de um verdadeiro estado paralelo com influência em crime organizado, nesse caso, o Comando Vermelho. Volto com vocês, pessoal. Olha, esse é o repórter João Boeri falando ao vivo, direto da Polícia Federal no Rio de Janeiro. E a gente fica perplexo, não é, Pedro Campos? De ver o quanto
o crime organizado já se embrenha em estruturas tão importantes do Estado, com a prisão, por exemplo, do presidente da Assembleia Legislativa do Rio. Aliás, o jornalista Rodolfo Schneider está ao vivo aqui conosco com mais informações sobre esse caso. E aí eu acho, Rodolfo, que você pode ajudar o ouvinte da Rádio Bandeirantes, assinante da Band News TV em todo o país, a pesar o tamanho que é a prisão de um presidente de uma Assembleia Legislativa num caso tão cabeludo como esse aqui, né? Bom dia. Não, com certeza. Bom dia para você, Thaís, Pedro, todo mundo, Cláudio, enfim, todo o nosso time aí da Rádio Bandeirantes. Olha, o peso é enorme, mas o Rio de Janeiro já viveu tantas coisas, como inclusive a gente falava de presidente da Assembleia, de governadores, no plural, de gente do Ministério Público, de gente do Judiciário envolvido com o crime, que é lamentável dizer que muitas vezes não é que a gente cai da cadeira, sabe, com esse tipo de coisa no Rio de Janeiro. É uma pena. Mais uma vez, um presidente da Assembleia, já tivemos Paulo Melo, Jorge Pisciani, dessa vez algumas peculiaridades, porque das outras vezes tinha a ver com aquela corrupção, né, que a gente vê que está enraizada no Estado brasileiro, de cobrar propina para determinadas benesses. Nesse caso, o que a Polícia Federal investiga é, no mínimo, repito, no mínimo, algum tipo de proximidade / acordo com o TH Joias, que era um deputado claramente vinculado ao Comando Vermelho, para pelo menos usar as comunidades do Comando Vermelho, que é a disparada maior facção criminosa do Rio de Janeiro, e aliás é a maior no Brasil, quando a gente olha para o tamanho do Brasil hoje, como curral eleitoral, ou seja, no ano que vem, em ano de campanha eleitoral, você ter o apoio, a possibilidade de fazer campanha, entrar lá para poder pedir voto, distribuir santinho, tudo que a gente sabe. Agora, isso é o mínimo. Pode chegar no máximo em ligações ainda mais profundas com o Comando Vermelho. E o que a Polícia Federal, Thaís, agora está investigando é de onde vazou a informação para o Rodrigo Bacelar saber um dia antes da operação da Polícia Federal e, consequentemente, avisar o TH Joias para ele tirar a prova, destruir prova e sair de lá, porque ele não foi pego na casa, ele foi embora na noite anterior. E as imagens do caminhão baú saindo do condomínio Mansões no Recreio dos Bandeirantes, levando tudo, ela é uma imagem cabal, muito clara sobre o que aconteceu. Há informação de possivelmente ser de dentro até mesmo da Polícia Federal. E detalhe, não é qualquer agente que fica sabendo no dia anterior, 24 horas, 12 horas antes de uma operação. A gente sabe que aqueles operacionais que vão para a operação, eles sabem no briefing às 4, 5 horas da manhã. O Pedro Campos sabe como é que é a operação policial. Então, essa é uma informação fundamental. De onde vazou para o presidente da Assembleia Legislativa do Rio que o TH Joias seria preso e ele, consequentemente, passou a informação à frente e participou claramente de um crime. Ô, Cláudio, Sônia, o Rodolfo tem um horário que ele tem compromisso. Eu vou fazer uma pergunta rapidinho para ele aqui, porque ele apurou e está apurando agora cedo, né? Por ser lá do Rio de Janeiro, muita coisa desse caso. Só para lembrar também, né, Rodolfo, que o presidente da Assembleia Legislativa aí do Rio de Janeiro, ele foi eleito por unanimidade naquela ocasião, o que é um dado interessante para essa discussão. Agora, nesse caso, a prisão preventiva, ela está configurada porque eles estavam tentando destruir prova, está na lei. Tentou destruir prova, tem que ir para a cadeia. Nesse caso aqui vai ser muito difícil, claro que tem a decisão política, mas do ponto de vista jurídico, Rodolfo, deles conseguirem se livrar durante o curso da investigação e é uma acusação pesadíssima de ligação com o Comando Vermelho da política. É verdade. Bom, só para fazer esse retrospecto, você está certo, Pedro, nunca no Rio de Janeiro a gente teve um presidente da Assembleia e a gente teve presidentes fortes, né, como eu disse aí, Pisciani, com tudo também que ele se envolvia e envolvia os outros, mas nunca a gente teve um presidente se elegendo com todos os votos, 70, inclusive dos deputados do PSOL, sempre de oposição, sempre bravos deputados do PSOL, votaram favoráveis, estão em silêncio agora, como muita gente, né? Agora está todo mundo quieto, desde a prisão do Bacelar, do governador ao PSOL, no Rio de Janeiro. Está todo mundo em silêncio, ainda sem se posicionar. Mas ele teve todos os votos. Então, eu te digo que a minha percepção, frente ao fato de que muita gente na Assembleia Legislativa é quase que cordão umbilical com o Bacelar, que agora que esse caso vai chegar no plenário da Assembleia, porque a Justiça notifica, a Assembleia faz uma análise, dá um parecer através da Comissão de Constituição e Justiça, e quem comanda é o deputado Rodrigo Amorim, que é
muito próximo de Bacelar, é um aliadíssimo de Bacelar, e depois vai para uma votação com os 70 deputados. Se tiver 36 votos, ou seja, metade mais um, ele será solto, relaxamento de prisão e responde à liberdade. Eu aqui posso agora apostar com vocês que o Rodrigo Bacelar terá esse apoio na Assembleia e vai ser solto. Não pode voltar à Assembleia, porque a decisão de Alexandre de Moraes do Supremo é de afastamento dele da Assembleia Legislativa. Mas acho que ao longo da semana que vem, provavelmente, não se sabe ainda, não está marcado, ele vai ter o relaxamento de prisão. Aliás, um beijo para a Sônia Blota, nossa Soninha, que no começo aqui da participação eu não registrei. Outro para você, querido. Rodolfo. E parabéns pelo trabalho, porque investigar isso a fundo, olha, é exatamente o que você falou, né, Pedro? É isso aí. O Rodolfo tem outro compromisso aí, Sônia, só entrou aqui para trazer essas últimas atualizações. Claro que ao longo do dia ele volta aí na programação, Rádio Bandeirantes, Band News, Band, para trazer tudo. Abração, Rodolfo, até a próxima. Bom dia, pessoal. Tchau, tchau. Ótimo dia para você. Fala, Cláudio. Pedro, Thaís. Então, pode não ter havido necessariamente vazamento, viu? Porque é assim, quando a Polícia Federal vai desenvolver uma operação envolvendo parlamentares, o presidente da casa, é preciso verificar isso, checar isso, né? Mas o presidente da casa, em geral, é avisado com antecedência, é avisado na véspera, né? E, por exemplo, se a Polícia Federal for cumprir mandado de busca e apreensão, alguma coisa assim, em um escritório de advocacia, a OAB local é avisada na véspera. Não pode interferir, não pode avisar o alvo da operação que aquilo vai acontecer, mas a OAB é notificada para que um dos seus representantes acompanhe a execução do mandado judicial. Então, assim, não pode ter havido, evidentemente, no Rio de Janeiro, então, meu Deus do céu, né? Pode ter havido algum tipo de vazamento, mas necessariamente não. Eu tenho a impressão que há aí uma prática nesse sentido. Ô, Cláudio, nesse caso aí não teve não, viu? Só para deixar claro que a gente checou isso aí, até porque, como você disse, praxe, né, que essas pessoas sejam avisadas, mas nesse caso específico não teve essa comunicação. Essa foi uma confirmação nossa. E por isso que o Rodolfo falou sobre a suspeita desse vazamento de informação por outros meios que ainda não sabemos qual é, que seria muito importante que nós tivéssemos essa verificação, mas não chegou esse aviso oficial lá, por isso que até a gente tocou nesse assunto aqui, esquecemos de esclarecer justamente esse ponto, né? Porque para nós parecia óbvio, mas pro ouvinte, pro assinante aqui não é, mas isso que você falou realmente acontece. Nesse caso específico, a gente checou que não aconteceu, por isso que recaiu pode aí ser essa... É provável que, para não ter acontecido, que tenha sido essa ordem, a determinação judicial também. Isso. Aqui em Brasília, por exemplo, se a Polícia Federal vai cumprir mandados no âmbito do Congresso, sejam endereços pessoais ou gabinetes de senador ou de deputado, os respectivos presidentes das casas são avisados, eu não saberia precisar antecedência, mas horas antes. Na hora ali, exatamente, né? para que designe alguém da Câmara, ou talvez a própria Polícia Legislativa, para acompanhar a execução dos mandados. É apenas isso. E o que a gente apurou também é que a Polícia Federal está investigando internamente esse vazamento. Tem um procedimento interno ali que foi aberto para apurar esse vazamento. Seria muito bom porque foi com uma certa antecedência, é isso, Pedro? Porque você teve ali essa movimentação antes da operação, né, Sônia? Então, o deputado que tem esse nome, para eles lá no Rio é comum, né? Eu pergunto, o pessoal lá do Rio, estava em contato com eles desde ontem. O TH Joias aí, TC Joias aí, sei lá como é que é o nome dele, mas para eles é absolutamente normal. Para mim, salta aos olhos que o deputado tem essa nomenclatura, né? Mas, de qualquer forma, ele fez essa movimentação aí e a Polícia Federal quer saber de onde saiu. É importantíssimo saber isso, porque isso pode prejudicar outras operações, né? Dar a letra ali de uma operação como essa é absolutamente esvaziar provas, né? E muitas vezes até inviabilizar a sequência da investigação. Jornal, a gente volta rapidinho com mais informação ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes, na Band News TV. Fica aí. Rede Bandeirantes de Rádio.